Vanderlei Luxemburgo comanda a coletiva em Foz do Iguaçu. Rossi não participa e passa a ser uma grande preocupação para o jogo de sábado contra o Grêmio. Vamos falar também do Camisa 9, a saga continua. Vamos hoje falar com a Argentina e a possibilidade de 2 jogadores que foram especulados em São Januário. Mas será que esse Camisa 9 também não pode vir da Ásia? O Vasco tem patrocínio novo para o jogo contra o Grêmio, a possibilidade da mudança de material esportivo, além de outros assuntos que você vai saber nesse boletim do Atenção Vascaínos que está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Quer dizer que eu estava no chinelinho, né? Teve gente que tomou bronca hoje, que me derrubou do Bom Dia Gigante, mas valeu o Emerson Rocha com muito bom humor e informação acima de tudo no Bom Dia Gigante, que é mais um quadro que nós criamos aqui para que você possa ter bem cedo, na manhã do dia seguinte, as notícias de hoje, que você possa ter informações daquilo que vai acontecer. A gente prevendo as informações e também trazendo as perspectivas e pautas, porque aqui a gente trabalha muito em prol do Vasco, trazendo as informações do nosso clube, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sábado tem jogo contra o Grêmio, a volta do Campeonato Brasileiro. Eu confesso, estou morrendo de saudade. Uma ansiedade enorme já batendo aqui no estômago para ver o Vasco jogar contra o Grêmio. A gente não vai ter um time muito forte, a gente não vai ter grandes jogadores, contratações não chegaram, mas é o Vasco, é o meu Vasco, é o seu Vasco. Eu vou dar o mesmo recado que dei no início do Campeonato Brasileiro e principalmente nos jogos contra Inter e Ceará. Pode não ser o melhor Vasco, mas é o nosso Vasco. O Vasco que a gente tem que sempre apoiar, independente de quem vista a camisa. A camisa do Vasco é muito forte para a gente dizer: ah, não, esse time não merece o nosso apoio. O meu vai ter. Espero que o seu também. Quem quer esse apoio é o técnico Vanderlei Luxemburgo, que vem fazendo um trabalho excepcional. Em toda essa intertemporada, uma hora aqui no Rio, outra hora em Foz do Iguaçu, Vanderlei vem tirando o couro. Eu disse, né, que a porrada ia acontecer. Ele ia tirar o couro do grupo. E o Vasco hoje pode não ser o melhor time, mas é um time preparado, fisicamente e taticamente. Vanderlei Luxemburgo vem lutando com muitas dificuldades, torcedor do Vasco. Você sabe, um clube sem dinheiro, um clube sem condição de contratar grandes jogadores, um clube com jogadores que estavam sem confiança. Mas Vanderlei vem recuperando isso muito ao lado do seu auxiliar Maurício Copertino e também do preparador físico Antônio Carlos Melo. Eles sim são os grandes reforços do Vasco. Vanderlei Luxemburgo hoje comandou um coletivo. Comandou esse coletivo sem um dos principais jogadores do Vasco, que é uma preocupação, sim, torcedor cruzmaltino. Rossi sentiu no treinamento da última terça-feira uma dorzinha na panturrilha, acabou saindo, mas depois voltou a treinar e hoje não participou da atividade. Ficou de fora. É uma preocupação, sim. Está fazendo tratamento muscular, é sempre complicado. Mas a informação que nós tivemos do departamento médico é que se for um desconforto muito pequeno, Rossi vai jogar. Mas como hoje é quarta-feira, ainda tem quinta, sexta-feira, véspera do jogo, e pela importância do jogador, Vanderlei e a comissão vão esperar até o último instante para contar com o atacante Rossi, que vem em grande fase. Vamos aqui torcer e rezar que o Rossi possa se recuperar e sim ajudar o Vasco, porque ele é um dos principais jogadores desse elenco. Na ausência de Rossi, Vanderlei Luxemburgo usou o menino Thales. Está aí o Thales, para quem achava que ele ia ficar no banco, o Thales está tendo oportunidade. Olha, treinou muito bem, foi inclusive o responsável pelo passe do gol do time titular, feito pelo meia Marquinho, que também fez um bom treinamento, mas jogando numa posição diferente, jogando como um quarto homem pela esquerda, que é a sua real posição. O time que começou o coletivo hoje, Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, o Boca Negra, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Richard, Raul, Marcos Júnior, a trinca de volantes, Marquinho completando o meio de campo pela esquerda, Valdívia e Thales Magno. Ian Sassi fez 1-0 para o time reserva e o Marquinho acabou empatando, fazendo o gol de empate do time titular do Vasco da Gama. O técnico Vanderlei Luxemburgo montou o time reserva de uma maneira a trazer uma dificuldade, mais ou menos como joga o Grêmio, numa linha de 5 e também com os 2 volantes, principalmente os 2 volantes armando. Seriam Maicon e Matheus Ribeiro, que são os 2 jogadores, Matheus Henrique, são os 2 volantes do Grêmio porto-alegrense. O Vasco vai marcá-los, vai
fazer com que eles não tenham tanta facilidade de jogo, porque na ótica cruzmaltina, dali saem os principais lances do Grêmio. E o desempenho foi bom, mas o time precisa ganhar corpo, precisa ganhar força. É claro que são coletivos, jogadores não se expõem muito, mas há uma necessidade sim muito grande de que esse time possa, jogando, ganhar ainda mais confiança. A expectativa também, porque o Grêmio que está jogando hoje, o Grêmio porto-alegrense, pode não ter o time titular contra o Vasco no próximo sábado. Quem vem jogando muito bem, vem treinando muito bem também, é o zagueiro Ricardo Graça. E agradecendo a assessoria de comunicação do Clube de Regatas Vasco da Gama, ao querido Nelson, que nos enviou esses áudios com palavras do Ricardo Graça. E a primeira pergunta que eu faço ao zagueiro vascaíno é sobre como foi o coletivo que aconteceu hoje no estádio Pedro Basso, lá em Foz do Iguaçu. Fala aí, Ricardo. O coletivo foi muito bom, ainda mais porque o time reserva jogou igual o Grêmio jogava, enfiando a linha de 5, jogando bastante com os volantes, que é o que o Grêmio faz. Hoje tem o jogo do Grêmio, a gente vai estar ligado, 7h15. E temos que estudar, né? Não tem jeito, vamos estudar a equipe deles. Tenho certeza que o professor Vanderlei e o Maurício vão passar pra gente o que a gente tem que fazer. E a atividade foi muito boa, ainda mais com duas equipes de qualidade, né? Tanto o time reserva como o titular foram muito bem, acabou empatado. Eu acho que é isso, acho que é todo mundo brigando pelo teu espaço e quanto melhor o time reserva jogar, mais o titular tem que jogar também. Ricardo, eu queria que você falasse sobre o seu entrosamento com o Oswaldo Henriques, que tem crescido muito, vocês têm jogado muito bem, fizeram bons jogos e treinando muito bem nessa pré-temporada. O Henriques é um cara que fala muito, ajuda bastante ali atrás, está indo muito bem também, mas nós dois sabemos que tem o Castanho e o Breno para voltar a jogar. Então é cada um brigando pelo teu espaço, cada um dando o seu melhor, que um dando melhor, o outro vai ter que jogar melhor para ajudar o Vasco. E essa dor de cabeça é do Vanderlei, né? A dor de cabeça até é boa. Com todo mundo bem, ele tem que optar pelos melhores. Então acho que quem ele optar para jogar tem que ajudar o Vasco. Acho que não tem essa de vaidade, todo mundo brigando pelo teu espaço. Se tiver que sair, vai torcer pro companheiro. E se tiver que jogar, vai jogar e tentar ajudar o Vasco. É o que ele fala, é briga sadia. Cada um tem que lutar pelo seu espaço. Quando for mal, ele vai tirar. Quando for bem, ele vai manter. Então é isso que todo mundo tem na cabeça. E tanto que eu sou amigo do Castan, do Breno, do Henrique, a gente conversa bastante. Então acho que essa briga é boa e só ajuda a evolução da equipe. Bom, você treinou hoje contra Breno e Castan. Aliás, a boa notícia do dia: Breno treinou normalmente, treinaram muito bem os dois zagueiros. Leandro Castan não vai para o jogo com o Grêmio, vai cumprir a suspensão automática, aquela suspensão que a gente disse lá atrás. Mas o Breno tem boas possibilidades. O Vasco hoje tem dois zagueiros também na suplência, o Erley e o Ulisses, mas o Breno tem boas possibilidades de ir, inclusive, para o jogo. Mas eu queria saber do Ricardo Graça como é que é jogar contra essa dupla tão internacional, com tantos títulos conquistados, hein, Ricardo? Com certeza, uma zaga de bastante qualidade, né? O Breno jogou no Bayern de Munique, foi revelação do brasileiro. O Castan jogou no Corinthians, foi campeão da Libertadores, melhor zagueiro, jogou na Roma. Então acho que são dois caras com currículos ótimos, muito bons e com certeza estão aqui para ajudar e para jogar. Foi muito bom ver o Breno treinar, né? Depois de quase um ano, né? Um cara que trabalha pra caramba, um cara que ele fala sempre, só de treinar com vocês é muito bom. Eu fico muito feliz por ele. Espero que ele consiga dar sequência, que ele não sinta mais nenhuma dor e possa jogar esse ano. Muito obrigado ao Nelson, assessor de comunicação do Vasco, que nos enviou esse áudio com o Ricardo Graça. E o técnico Vanderlei Luxemburgo tem algumas preocupações em relação ao Grêmio. Ele hoje conversou muito com o Iago Pikachu, que vai pegar uma pedreira gigante. Everton Cebolinha deve jogar. O melhor jogador da final da Copa América vai ter Iago Pikachu pela frente. O Pikachu está sendo muito bem orientado, assim como a cobertura, que tem ali o Raul, que vai fazer o anteparo ao Pikachu, e também o Oswaldo Henriques na sobra. É uma preocupação e o Luxemburgo deu muitas orientações ao Iago Pikachu. Outra preocupação em relação às bolas aéreas. O Grêmio é muito forte nas bolas aéreas, com os seus zagueiros Pedro Jeromel e o Kahneman. Deve-se ter uma preocupação. Mas também a jogada ofensiva do Vasco melhorou muito com a entrada do Richa, que é um volante muito alto e que fazia muitos gols no Fluminense assim. Também se treinou demais e pode ser aí um contraveneno em relação àquilo que o Grêmio tem de forte. As preocupações principais são essas, mas a maior preocupação realmente é o Rossi, que vai ser esperado até a próxima sexta-feira. E a dúvida de saber quem vai começar. Se o Rossi entrar, o Thales Magno sai e deve ser esse time mesmo com o Marquinho, Valdívia
e o Thales Magno saindo e também o Rossi voltando. Além do Marrone, que fez treinamento hoje, mas ainda não está 100%. Ao que parece, o Marrone vai acabar sendo opção para o segundo tempo, porque o Marrone teve um problema no pub, sentiu essa dor no jogo contra o Foz do Iguaçu, não melhorou ainda, voltou a campo, está treinando separado, não fez hoje o coletivo e de repente também vai ficar para o banco de reservas. E aí seria o ataque com o Rossi, Valdívia e também o Marquinho completando esse trio ofensivo. É o time do Vasco que vai se preparando para o jogo do Grêmio a 2 dias da volta da batalha em Porto Alegre. Bom, vamos ao assunto que o torcedor do Vasco nos cobra tanto e cobra tanto da diretoria do Vasco. O camisa 9. O Vasco vai sábado no jogo com o Grêmio sem esse camisa 9 fixo. Mas a diretoria está correndo atrás sim. Pelo menos agora de uma maneira não tão assodada, talvez de uma maneira mais estudada, buscando possibilidades. É muita gente, nós dissemos isso ontem, muita gente ofertada todo dia, jogadores de mercados que não são tão atrativos assim. Mas hoje nós vamos falar de 2 jogadores que foram sim conversados, pelo menos oferecidos. Um é Franco de Santos. Alguns dias atrás nós informamos aqui num boletim, falando desse jogador, que o Vasco a princípio não teria tido nenhum oferecimento desse atleta. Mas agora teve. A possibilidade, pelo menos a sondagem. É um jogador de 30 anos que jogou no Raio Vallecano da Espanha a última temporada, tem 1,96 m e apesar da altura é um jogador até de boa mobilidade. Mas não é um jogador de bons números, não fez muitos gols na carreira. Quando surgiu na Argentina, era um jogador tido como uma joia, um fenômeno, mas que não andou, acabou não rodando. Seu principal momento foi no Chelsea, quando foi campeão da Copa da Inglaterra. Franco de Santos está no mercado, foi ofertado, mas, outra vez, valores astronômicos por um jogador que é normal, gente. Jogou muitos anos na Europa. Jogou em clubes da Inglaterra, como Brighton, como Blackburn, como Wigan e agora como Chelsea. É um jogador valorizadíssimo, que para vir para o Brasil, normalmente, além do salário, também cobra luvas, valor de empréstimo. Então é um jogador que está fora da realidade. Franco de Santos é um jogador tido como muito bom, sem grandes números de artilheiro, mas a questão do número, o papel moeda é que vai atrapalhar e está atrapalhando. Então está, pelo menos por enquanto, descartada a possibilidade de Franco de Santos. Um outro jogador que se chegou a fazer sim um contato maior é com o atacante argentino Nicolás Blandi, jogador do San Lorenzo de Almagro, esse um pouco mais conhecido, foi campeão da Copa Libertadores em 2014 pelo time do Papa Francisco. Apelidado de El Duro, por ser um jogador de muita força, apesar de não ser muito grande, tem 1,78 m, Blandi fez 60 gols e 147 partidas na sua carreira. É um jogador que hoje ainda é muito caro mesmo para o mercado. Mas é um jogador talvez um pouco mais acessível. Mas o Vasco fez uma sondagem, procurou saber, houve um contato de oferecimento e o Vasco fez aquele tradicional questionário. E aí? Qual é a condição? E a condição, gente, é de um empréstimo muito alto, ou então ter que se comprar o jogador por 3 milhões de dólares. Mais uma vez, a questão da grana é algo que inviabiliza a possibilidade da vinda desse jogador. É um jogador que fez mais gols que o Franco de Santos, também não é uma sumidade. Nós fomos buscar informações, inclusive o Diego Aguirre, que ontem falou conosco aqui, foi treinador do San Lorenzo assim que saiu do Internacional em 2016, foi treinador do Blandi, disse que é um bom jogador, é um jogador que pode ajudar, mas não é nenhum craque. Tanto é que o Blandi não é um jogador, por exemplo, convocado para a seleção, tem até idade, tem 29 anos, mas é um jogador muito caro. Quando se fala de vir para o Brasil, o mercado logo acha que o Brasil está pagando rios e rios de dinheiro. No caso do Vasco, não. Então, apesar de ter sido feita sim a consulta, é um jogador hoje inviável em termos de grana para o Vasco da Gama. Porém, eu vou trazer uma informação aqui que a gente está correndo atrás. Prometo para amanhã um bate-papo com um jogador que foi recentemente sondado, ou pelo menos foi colocado aí como uma especulação. Um jogador que está na Coreia, eu não vou dizer o nome, a gente vai tentar conversar com ele amanhã, porque o Vasco tem o mapeamento principal, e a gente volta a dizer aqui, o Vasco tem uma 5ª vaga para jogador de Série A que o Vasco está guardando para trazer talvez um jogador de Série A lá para o mês de agosto, quando a coisa estiver mais tranquila, os salários em dia. Nesse momento, pela urgência, e eu acho, e aí é um achismo meu, que esse jogador a partir de agosto possa ser um meio ofensivo. Pode até ser.
Mas o atacante, o centroavante, que é uma urgência para agora, vem ou do mercado de fora, de um brasileiro que esteja lá fora e que esteja em condição de voltar, ou então troca um empréstimo, o que hoje é muito difícil. Empréstimo demanda grana, ninguém empresta ninguém de graça, a não ser que seja uma bomba. E troca, ninguém tem interesse nos jogadores que o Vasco hoje tem emprestados ou que tem fora do mercado, é difícil. Ninguém quer trocar nenhum jogador pelos atletas que não estão sendo aproveitados no Vasco. Não são grandes moedas de troca. Então teria que ser um jogador livre. A informação que eu tenho é a seguinte: ou esse jogador vem da Série B, porque aí não completa essa cota de 5, o que é hoje um pouco mais viável pela questão financeira, ou então um brasileiro que tenha ido recentemente para o futebol asiático, mercados Japão e Coreia, e que possa voltar. Eu pesquisei aqui 2 nomes e esses aqui são especulações, a gente vai correr atrás. A gente não faz aqui jornalismo para ter like, para ter compartilhamentos à toa. A gente está aqui pela credibilidade que você tem em nosso trabalho. E nós temos 2 nomes que, conversando com pessoas do mercado, pessoas diziam, poxa, pode ser esse, pode não ser esse. Volto a dizer, não são jogadores que o Vasco procurou. Isso aqui são apurações nossas, de possibilidades. Uma, o atacante Edgar Júnior, que foi atacante do Bahia e que hoje está jogando no Japão. Edgar Júnior está emprestado pelo Bahia ao Yokohama Marinos até o final do ano, faz um ótimo campeonato, mas teve uma lesão recente. É um dos artilheiros do campeonato, tem 9 gols, o artilheiro, se não me engano, tem 12 ou 13, e é também um brasileiro, aquele Diego que falou conosco. E o outro, Jael, atacante que foi do Grêmio, que foi vendido para o FC Tóquio, que é o líder do campeonato, cujo artilheiro é exatamente o Diego, e o Jael não está agradando por lá. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com o empresário do Jael, Ricardo Melo, e o Ricardo foi bastante claro, muito difícil. Fizemos um contrato de 3 anos com o Jael no Japão, ele cumpriu 6 meses e ainda tem 2 anos e meio de contrato para poder cumprir. No entanto, estamos aí num rastro, correndo atrás, buscando saber quem é o jogador que o Vasco pode trazer do asiático, do mundo asiático, ou Japão ou Coreia, que esteja aí em final de atividade. Amanhã, como eu disse, a gente está prometendo uma matéria com um jogador que está na Coreia e que pode ser, sim, uma possibilidade. Pode ser. Enquanto isso, a gente vai continuar cobrando a diretoria do clube, do Mário André Mazzucco, do presidente Campelo, que estará amanhã no Rio de Janeiro, saber, e aí? E o camisa 9? Mas, por enquanto, Bland foi sondado, mas muito caro. De Santo, caríssimo, sem a mínima condição. E o jogador que pode vir para vestir a camisa 9 pode ser ou do Japão ou então da Coreia, um brasileiro que esteja voltando em final de contrato. A situação do 9 é essa, e nós prometemos, vamos continuar correndo atrás. O Vasco anunciou hoje no seu site oficial, você está vendo aí, assim como o nosso companheiro César Guimarães, que esteve segunda-feira na nossa live do lance da coluna De Prima, um novo patrocinador. Trata-se do Azeite Royal. O Azeite Royal vai estampar a sua imagem na parte das costas da camisa. Você está vendo aí uma simulação de como vai ficar a camisa do Vasco. Um contrato de 6 meses até o final do ano. No Campeonato Carioca, na final, o Azeite Royal já apoiou o Vasco, gostou do retorno, a diretoria do Azeite Royal gostou, e eu falo o nome várias vezes aqui porque patrocina o Vasco, merece a nossa divulgação aqui no canal Atenção Vascaínos. E resolveu prorrogar e fazer um contrato maior. Não se fala em cifras, mas a informação dada pelo companheiro César Guimarães, que nós confiamos, é que deve gerar em torno de 2 milhões de reais de contrato até o final do ano. É um parceiro que o Vasco tem e que está, de alguma forma, trazendo de volta. É importante as marcas, de alguma maneira, acreditarem no potencial do Vasco. Eu hoje conversei com o Bruno Maia, o competentíssimo vice-presidente de marketing do Vasco da Gama. Falei do Azeite Royal, fiz um convite a ele para estar em breve batendo um papo conosco no Atenção Vascaínos e ele confirmou, estaremos conversando sim. Mas nós falamos sobre a questão das marcas esportivas. Houve hoje uma divulgação através do site UOL do companheiro Bruno Braz, e aqui a gente dá crédito sempre aos nossos companheiros, a possibilidade do Vasco trocar de material esportivo. Haveria uma chance da Macron, que é uma marca italiana, que está em vários clubes por todo o mundo, o Lazio, La Coruña, Nice, Cagliari, enfim, que a Macron teria sido uma empresa procurada e que de alguma maneira também teria se oferecido a estar no Vasco, fazer um contrato de 3 anos com uma compensação financeira, também com royalties vantajosos. E eu perguntei ao Bruno Maia sobre isso. Eu vou na fonte, eu procuro saber da pessoa que teoricamente teria que resolver. E o Bruno me disse o seguinte: Flávio, nós temos um contrato com a Diadora até o final de 2020.
E eu recebo de 10 a 12 pedidos de empresas de material esportivo por mês de interesse em estar no Vasco da Gama. Temos um contrato com a Diadora. Não houve nenhum descumprimento, apesar de muita gente ter dito aí que houve um descumprimento, de que o contrato não estaria sendo vantajoso para o Vasco. Isso aqui são informações minhas e não palavras do Bruno. E o Bruno me disse: a princípio vamos respeitar o contrato, estamos com o contrato até o final de 2020, mas as marcas oferecem demais. Não há nada oficial em relação à possibilidade de uma nova empresa, no caso aí a Macron. É uma notícia. A gente acredita que possa ter um fundo de verdade. O próprio Bruno diz, existem muitas empresas que às vezes lançam no mercado uma possibilidade, uma especulação para se sentir o retorno e aí em cima do retorno ela vir com uma proposta em cima do clube. Como a gente aqui não está para dar especulação, trazer notícia à toa, a gente está trazendo essa informação para você. Hoje, para o Vasco, para o vice-presidente de marketing do Vasco, Bruno Maia, a situação é essa. Existem vários oferecimentos, mas nada oficial em relação à possibilidade da mudança de material esportivo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. A expectativa também do Bruno em relação à volta do presidente Campelo. Bruno Maia está entrando de férias, mas o Campelo está chegando. E a expectativa da chegada hoje à noite do presidente para a reunião de diretoria, que ele possa aí apresentar pelo menos ao público, ao torcedor do Vasco, a possibilidade de novos negócios, novas frentes para o Vasco em relação ao estádio, em relação a patrocínios, a investidores, porque o torcedor do Vasco está muito, muito esperançoso em relação a isso. Uma outra informação também, hoje aconteceu uma reunião em São Paulo importante para a tentativa da captação daqueles 20 milhões aprovados na reunião do Conselho algumas semanas atrás. Não conseguimos contato com ninguém da parte financeira do Vasco, mas há uma expectativa que amanhã tenhamos alguma informação sobre a liberação desse dinheiro que é fundamental para o fluxo de caixa do Vasco. Pagar funcionários, pagar jogadores, pagar acordos, para o Vasco ter uma garantia melhor de um segundo semestre mais tranquilo nesse ano de 2019. E a gente vai estar em cima, qualquer informação a gente vai trazer aqui para vocês do canal Atenção Vascaína. Para concluir, aproveitando esse momento para abraçar alguns torcedores que nos mandam muita mensagem. Giovânia de Jesus, tá anotada a sua sugestão, viu, Giovânia? O Ícaro Gomes, que teve uma dúvida aí do Di Santo, espero que o vídeo tenha trazido algum esclarecimento para você. O Vini Ítalo, ao Marcelo Cardoso, ao Manuel Ferreira, o pessoal pegando no pé do Emerson Rocha, o Massaranduba, Emerson, você tem que se defender. Ao Dark Phil, que também falou da base, estamos sempre cobrindo a base, grande Dark. Ao Carlinho Três Pontes, ao Carlos André, muito obrigado pelas palavras, Carlos André. Você quer que a gente mande um abraço aqui para você? Envie para nós uma mensagem, se inscreva no canal, que é muito importante. Aliás, volto a dizer, inscreva-se no canal. Visualizar e não se inscrever no canal é não dar ao Atenção Vascaínos aquela importância que a gente quer ter para poder trazer informação para você. A gente quer chegar aos 50 mil até o final do mês. A gente sentiu que o torcedor ficou um pouco assim ressabiado, poxa, o camisa 9 não vem. Nós não temos culpa, a gente está aqui para informar e a gente espera que você nos compreenda. Você que visualiza e não se inscreve no canal, você está trazendo um prejuízo para o seu clube, porque nós estamos aqui para falar do seu clube. E se a gente não tiver a sua força, a gente não vai conseguir falar com tanta precisão com um noticiário desse, às vezes de 15, 20, 25 minutos. Lembrando que é importante para o torcedor ir aos jogos, se associar, tornar-se sócio, comprar produtos oficiais do Vasco. São algumas tarefas importantes para você, torcedor. Valorize o seu clube. O Vasco é meu, o Vasco é seu, o Vasco é de todos nós. E sábado tem jogo com o Grêmio. Espero que vocês nos acompanhem também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, no @avascaínos. Lá a gente vai completar sempre as informações. Quando não tiver vídeo, acompanhe as nossas redes sociais. E amanhã, no Bom Dia Gigante, você vai ter muitas informações da base e também informações sobre o Camisa 9. De repente a gente pode ter alguma informação. Se ligue, bem cedinho. Quem vai fazer? Eu? Emerson? Algum outro? Você vai saber amanhã de manhã. Ok, turma? Um grande abraço. Tchau, tchau.